mercado muda, a sociedade evolui e você acompanha tudo aqui. Zampieri Pode Mais. A voz da Zampieri no ar. Bem-vindos ao Zampieri Pode Mais, o podcast que fala sobre o presente e o futuro do mercado imobiliário com quem faz o mercado acontecer. Hoje o tema une pioneirismo da Zampieri com a inovação da inteligência artificial. Como é que a tecnologia, gente, pode transformar o atendimento e criar experiências maravilhosas para o cliente e para todas as pontas? Então, aqui comigo hoje, Nicole Zampieri, diretora de locação, e o Diego Bonastri, seja muito bem-vindo. Ele é responsável pelo relacionamento estratégico da Laís, a inteligência artificial, que já faz parte do nosso dia a dia e revolucionou o mercado imobiliário deste nosso país. E vamos lá. Antes de começarmos uma palavra de cada um, eu gostaria de saber o que é a experiência, você, Diego, o que é a experiência do cliente para você? Experiência do cliente, na verdade, hoje a gente não vende mais produto, né? A gente vende experiência. Então, experiência do cliente é o que há de mais valioso, é o que a gente tenta conquistar, a melhor experiência do nosso cliente para o mercado. Foi um pouco aí que a gente trouxe a inteligência artificial para melhorar a experiência de agilidade no atendimento, de autoridade no atendimento, de qualidade no atendimento. Então, experiência para mim, hoje, é o que se vende, é o que se compra. É isso, Nicole? Primeiro, obrigada, Solange, queria agradecer a todo mundo, muito legal estar aqui sentada hoje, né, escutando vocês, e, poxa, um super prazer pra gente ter Diego aqui conosco, dividindo esse momento, e experiência do cliente, como o Diego muito bem colocou, o produto vira uma commodity hoje no mercado, né, seja ele serviço ou seja ele produto mesmo, ele vira commodity, então, cabe a nós, como humanos, usar de todas as ferramentas e atributos que nós temos para nos ajudar, para que a gente consiga ter mais tempo para o olho no olho, ter mais tempo para entender. Porque nós, humanos, é quem vamos estar por trás de todas as tecnologias. Então, a gente tem que ter tempo para olhar no olho, eu saber o que é que o Diego quer, eu conseguir entender, para eu conseguir unir essas ferramentas e me dar essas respostas. Vender a melhor experiência. É isso. Exatamente. A experiência, então, aí ela vem para melhorar a experiência do cliente, não para automatizar. Na verdade, ela vem para facilitar. Seja quem antes ficaria com atendimento e para quem vai conseguir uma melhor experiência. Aí agora nós vamos conversar sobre a Laís, que para nós é a Liz. A nossa Laís chama Foi batizada Liz. de Liz. Então, a Liz aprendeu o jeito Zampieri de falar, de se comunicar, de falar com o cliente, né? Esse processo, Diego, primeiro eu queria saber de você, assim, como nasceu a Laís, dar um breve histórico, e como é que foi esse processo de personalizar, por exemplo, para a nossa cultura, para a cultura Zampieri? Primeiro que, para mim, profissional do mercado imobiliário, trazer algo que realmente é funcional no nosso dia a dia, na nossa rotina, e inova a forma como que a gente pensou no atendimento até hoje, uma grata surpresa, porque eu não imaginava trabalhar numa startup e trazer isso. Até 2 anos e meio atrás eu estava na rotina da imobiliária, sentado do mesmo lado da mesa que vocês. Como surgiu a Laís? A Laís surgiu lá atrás de uma brincadeira de escritório. Então, na Lastro era uma brincadeira da gente construir uma IA que falava como um Faria Limer. E dali, a gente foi moldando o que viraria o negócio que virou hoje. Então, a primeira Laís foi lançada no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, num modelo completamente diferente. E lá nós somos provocados por uma mulher muito empoderada no mercado. Então, ela trouxe uma visão de que aquilo que a gente estava lançando não era tão funcional e efetivo na operação dela, e que se fosse de outra forma, para ela faria mais sentido. Essa outra forma tomou a nossa cabeça e o pessoal começou a desenvolver a Laís como ela é hoje, que a gente entende resumidamente como uma profissional que não é feita de carne e osso. A primeira profissional da imobiliária, Maravilha. porque é ela que está na frente do atendimento, ela que está no front ali. Na ponta, né? Exato. Então, é mais ou menos como a Solange falou.
é uma colaboradora do time Zampieri, é mais uma funcionária. A diferença é que a primeira que não é feita de carne e osso. Exatamente. E ela aprende, então, a cultura, né? Ela aprende como qualquer funcionário, quando chega, faz a integração, faz o onboard e tem que aprender a cultura da Zampieri. A Liz também aprendeu a nossa cultura e aprendeu a falar com o nosso Exatamente. cliente, né? Agora eu queria saber, assim, ó, de vocês dois. Como é que esse processo, como que a IA está mudando a forma de vender, comprar, alugar e administrar um imóvel? Primeiro a Nicole. Então, a gente vinha conversando muito sobre isso, né? E voltando, né, no ponto da minha primeira resposta, a IA, ela vem para ajudar a gente nas tarefas que talvez tomem tempo para deixar que nós humanos, nós da linha de frente, tenhamos mais tempo hábil para fazer esse relacionamento, para fazer o gol. Então, ela vai ali me ajudar a dar aquele primeiro atendimento, ela vai aprender o jeito Zampieri de atender e dar aquela, vamos lá, ela vai lá marcar a visita, ela vai entender o que você quer e tudo mais, vai passar para o nosso corretor e ele vai falar, tá, agora com esse briefing inteiro, chegou a hora de eu pegar na mão desse cliente, levar ele no imóvel, eu encantar ele. Por quê? Porque a Liz me ajudou ali. Como as inteligências artificiais ajudam, né? Antes a gente tinha um colaborador que ficava lá fazendo contrato. Às vezes Famoso 2, 3. qualificador. Né? Não, mas fazendo contrato, digitando, pegando informação lá do CPF, colocando. Poxa, isso leva tempo. Tempo que esse colaborador, que tem uma cabeça brilhante, poderia estar ali, ó, desenvolvendo, atendendo o cliente, estando no estratégico da empresa, né? Nós, diretores, poxa, quantas vezes a gente fala, se nós tivéssemos mais tempo de estar no estratégico e não fazendo tantas coisas operacionais, como a empresa iria para frente. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem muito para ajudar a gente a tirar esse operacional e fazer esse operacional do jeito que a gente quer que seja feito, sem erros humanos, porque a máquina ela é precisa, né? A inteligência artificial ela é precisa, ela aprende muito mais fácil do que um humano e deixa nós humanos para o estratégico, para pensar em que prompts, no que a gente quer chegar pro Diego e falar, Diego, ajuda a gente, cria isso aqui, porque isso no estratégico foi o que surgiu. Exato. Eu trago um pouco da experiência do mercado e a gente sabe bem que lá atrás, quando eu entrei no mercado imobiliário, o cenário era completamente outro. Então, não existia a palavra lead, não existia o portal. Eu tinha acabado de fazer um site para imobiliário, achava que era modernão. E eu recebia ali 7 clientes por dia. Eu lembro que eu anotava num caderno. Então, quando aquele caderno tinha 7 clientes na folha do dia, é porque foi um plantão legal. E esses 7 clientes, vamos dividi-los aí. São 5 que vieram via telefone, porque viram o número na placa, e os outros 2 paravam na porta da imobiliária. Você precisava ter aquela presença física, aquele painel horroroso, venda, locação, chovia, molhava Corretores tudo. de plantão. Corretores de plantão. Então, esse era o modelo. Esse modelo me proporcionava trabalhar até as 18 horas. Não tinha WhatsApp, então o cliente não me chamava após o horário. Eu não tinha lead, então era aqueles 7 clientes que eu tinha que trabalhar, eu voltava para casa e fazia as minhas tarefas do cotidiano. Quando surgiu o portal, surgiu a campanha, surgiu toda a tecnologia envolvida, o WhatsApp, eu comecei a atender muito mais. Isso foi muito legal. Só que eu deixei de fazer tarefas que eram muito importantes, que era encantar o cliente. Isso, que era relacionamento, né? Exato. Fazer uma visita técnica no imóvel que o meu parceirinho acabou de captar. E aí eu chegava na porta do imóvel com um molho de chave e não sabia qual chave abria. Como é que o cliente vai confiar em mim se eu nem sei a chave que abre aquele imóvel? E aí você vem... Vamos imaginar, a imobiliária lá atrás, quando eu entrei, 1.0, imobiliária 2.0, CRM, portal, campanhas de Instagram, WhatsApp. E agora a gente vem para uma imobiliária 3.0, que pode ser uma utopia minha. Mas eu acredito que a gente está destravando o tempo da imobiliária com a inteligência... Da imobiliária não, do profissional imobiliário. Então esse profissional que estava atendendo em escala e se sentindo um cachorrinho correndo atrás do rabo, porque ele tem que dar a mesma atenção para todos os clientes, sem saber ainda quem é o cliente que realmente quer evoluir na tratativa. Você perde muito tempo com isso. Então, esse corretor, ele pode usar a IA da Laís, da Liz, da Zampieri, para destravar o tempo dele. Ele não fica tirando dúvida repetitiva.
ele não fica atendendo muito cliente, que ele não sabe se tem potencial. E com isso, ele pode colocar melhor roupa, ir mais cedo no imóvel, abrir todas as janelas, saber qual chave abre, mostrar que ele tem autoridade e a partir daí trabalhar o relacional. Então, a partir daí, aquele cliente vai falar, nossa, ele realmente tem autoridade. Eu falo muito, a Laís, ela estrutura tudo que ela conversa e transforma em dado. Então, se esse corretor lê a conversa da Laís com o cliente, antes de atender o cliente, ele pega alguns insights valiosíssimos. Que vai lhe ajudar. Dores do cliente. A gente sabe que a gente compra muito mais na dor do que no amor. Então, se ele entender qual é a dor daquele cliente, ele vai poder ajudar a sanar a dor daquele cliente e não ficar rodeando, entregando soluções alternativas. Eu acho que a palavra-chave do momento é destravar o tempo e trabalhar com inteligência através da gestão de dados. Olha, Diego, mas isso é uma coisa que a gente sente muito na prática aqui dos nossos corretores, né, falando pra gente que quando, né, existia o setor de qualificação, mas de toda forma, que, né, que já fazia meio que esse papel, só que, querendo ou não, é limitado por conta disso. E vai dar, quando o setor de qualificação ele estava atendendo, ele também tinha que atender de uma forma muito mais precária, vamos dizer assim. Ele não consegue né? falar com duas Não pessoas ao mesmo tempo. Não consegue. Não consegue atender de madrugada. É isso. Então, o nosso corretor parceiro hoje, ele já sente isso. Ele sente que agora, poxa, o cliente ele já vem para mim como aquele cara que eu tenho que dar o encantamento que antes o Diego tinha que dar pros 7 da agenda, porque ele só tinha 7. Então, para 7 eu consigo. Agora, 80? Isso. Mas aí ele já vem para mim mastigadinho para eu poder ali encantar e fazer o gol. Exatamente. Acho muito interessante o que vocês estão falando, porque é o seguinte, gente, ó, você fez uma linha de tempo, mais ou menos, né? Então, eu vou falar da Zampieri, tá? 32 anos de mercado, quer dizer, ó, quando a gente começou, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha, né, a máquina digital, não tinha nada. O Só tinha mundo era placa. completamente analógico. Jornal. Era placa e só A gente jornal. pegava páginas de jornal. Exatamente. Quando começou a vir internet, a gente começou a entender isso, ainda tinha uma separação muito grande do que era presencial e do que era digital, certo? Eram dois mundos que eles se encontravam de vez em quando, mas era uma coisa muito separada, né? A gente se lembra, assim, que quando nós fizemos a primeira vez, eu tive que conversar com nossos corretores a importância de responder um e-mail na mesma hora, como se fosse um cliente na frente. O pessoal me achava Eu lembro que a Solange chegava e falava, ó, agora você vai precisar ficar sentado atrás do computador respondendo e não no plantão. Mas essa mulher enlouqueceu. Eu queria colocar um plantão para presencial e pegar essa, e o outro só para o e-mail. Ninguém queria ficar nesse do e-mail, tanto que a Zampieri Digital, olha, já chamava Zampieri Digital naquela época, nasceu com pessoas fora da área de corretagem, que eu fui buscar telemarketing da Coca-Cola. Vem para cá, você quer entrar nisso comigo? E aí a gente criou o Zampieri Digital. Aí sim, essa pessoa respondia cliente, ela ia olhar aquele cliente que estava no site para dar atenção para ele e tudo mais, né? Então, essa mudança, a gente percebe que trazia o que naquela época? Susto, medo, da incerteza do corretor. Isso vai pegar meu lugar, o que é? E a IA, ela está fazendo uma analogia parecida. Tem muita gente que tem medo, o corretor, o atendente comercial, né, o gerente comercial. Como tantas outras profissões, né? Tem medo desta atendente que ele vai pegar meu lugar. Não é assim, né? O que é que você me diz a respeito disso? Porque mudou essas gerações que nós temos hoje. A gente estava conversando aqui antes, né, do ao vivo. Nós estávamos conversando que hoje, pela primeira vez, o mundo encontra 4 gerações dentro da mesma empresa, dentro de uma mesma organização, com conflitos e tudo mais. Então, eu tenho a geração nova que está vendo isso com esse facilitador e pode ter a geração mais tradicional que fica ainda como competidor Exatamente. E não como facilitador. Para quem pensa dessa forma, a analogia que a gente faz é revolução industrial. A gente imaginava, a gente não, porque nós não vivemos lá, mas o que se falava era que ia substituir a máquina e substituir o humano. Só que o que acontece é o contrário, o humano teve a possibilidade de trabalhar em escala
produzir para mais humanos, e hoje estamos todos aqui utilizando uma Perfeito. vestimenta que não era possível para todo mundo naquela época. Perfeito. Então o mercado da moda fatura milhões, bilhões, em cima do que a gente evoluiu há 1 século, 2 séculos atrás. A inteligência artificial vem para ser uma revolução maior do que foi a do smartphone. Isso é fato. Hoje a gente está no mercado imobiliário, eu devo ter aí nem 10% do mercado imobiliário que utiliza uma IA ainda. Mas no final de 2026, a gente acredita que vai chegar num número superior a 90%. Mas para facilitar, para destravar o tempo, para fazer tarefa repetitiva, para fazer tarefa chata, cadastrar tudo no CRM aos poucos, a IA vai ajudar a captar o máximo de informações, armazenar essas informações no canal correto, para que o humano possa fazer a parte analítica, Perfeito. a parte de a revisão daquilo tudo e, de novo, trabalhar o relacional. Então, para quem acredita que a IA vai substituir, o que eu deixo ela vai dificultar quem de alguma forma é negacionista dessa tecnologia, Perfeito. mas ela vai facilitar e vai ajudar muito a dar escala num trabalho sem ter que trabalhar tanto. Sem ter que ficar fazendo aquele loop infinito, o tal do cachorrinho correndo atrás do rabo, querendo atender todo mundo, sem saber se todo mundo está no momento certo de ser atendido. Maravilha. É isso. Nicole, o que mudou na Zampieri pós-Laís? Porque também é importante falar que a gente está falando de IA e falamos de IA como um todo, né? Mas a Liz, ela é uma atendente, certo? E aí ela aprendeu a falar como a gente, ela atende nossos clientes e dá o primeiro atendimento. É claro, redução de tempo de resposta, atendimento 24 horas, atendimento à noite, atendimento final de semana, isso tudo sim. O que veio para a Zampieri junto com essa tecnologia embarcada? Maravilha. O que veio para ficar foi o que a gente já estava comentando. É tirar o tempo de ficar respondendo aquele cliente que é o curioso, saber selecionar o cliente certo para com esses clientes certos, o que estão no momento de compra, o que estão no momento de locação, para que a gente consiga entregar eles para o nosso corretor. Para que o nosso corretor consiga fazer o que o corretor do passado fazia, que era o encantamento ao cliente. Era dar aquele melhor atendimento. Então, a gente consegue hoje atender um número maior de clientes, legal. Entender desse número maior, vamos lá para o funil, quem está mais perto do seu momento ideal. E desses daqui a gente chegar para os nossos humanos e falar, agora coloca a sua melhor roupa, vai mais cedo para o imóvel, deixa o imóvel maravilhoso e atende como se você só tivesse esse cliente hoje para atender. Por quê? Porque ali está atendendo todo o resto. É hora então, do show, né? É hora do show. É hora de fazer o que a gente é bom. Nós somos humanos. A gente não nasceu para ser multitarefa. A gente não nasceu pra... Nós mulheres ainda um pouco mais do que vocês homens, né? Vocês fazem muitas coisas ao nós mesmo somos tempo. um pouco Mas melhores eu concordo. nisso. Não só isso. Eu vou aproveitar teu gancho e vou entrar nessa. O mercado... Por isso que a nossa é a Liz. Ela é mulher também. Ela é mulher também. É. Para mim, o mercado imobiliário mudou e iniciou essa mudança. A gente conhece bem o mercado imobiliário lá atrás. Era um mercado de que a pessoa se aposentava de outra profissão e a esposa não queria que aquele cara ficasse em casa enchendo as paciências dela. E aí falava, vai trabalhar, e ele virava corretor. E aí como é que você fazia para essa pessoa performar? Trabalhar em cima de número, de meta, porque ele estava ali só para não ficar em casa. E aí a gente teve o incremento da entrada da mulher no mercado imobiliário. Em massa. Eu participo de evento que 60% é mulher. Então trouxe um olhar mais holístico, trouxe uma sensibilidade não só para o atendimento, mas também trouxe uma forma mais analítica de fazer a tal da gestão de dados. Então quando a gente fala que a Laís começou no atendimento, eu acho que como a Laís nasceu, na primeira Laís na imobiliária de uma mulher super empoderada, vocês trouxeram outras dores que os homens não conseguiam enxergar. Que a sensibilidade, exato, que a sensibilidade feminina trouxe. Então, exemplo, hoje a Laís atende. Hoje a Laís reengaja. Então ela começou só atendendo. Depois a gente sentiu a necessidade de pegar alguém que esfriava um pouco e chamar de novo. Ela começou a reengajar. Aí eu lembro que a gente tinha uma necessidade grande de tentar reaproveitar a quantidade de leads que eram desperdiçados. E aí
construímos o remarketing da Laís, para tentar de alguma forma trabalhar o minimalismo, menos é mais. Eu não preciso ficar naquela corrida do lead. Eu já tenho muito lead na minha base, mas eu preciso entender o porquê que aquele lead não evoluiu na tratativa. E aí a gente ajuda a enriquecer teu funil. Aquele cliente, ele não evoluiu porque ele não estava no momento de compra. Isso. Ele não evoluiu porque ele não interagiu. E isso ensinou o corretor, de alguma forma, a trabalhar melhor o processo. Então, hoje, a função do corretor é arquivar um lead. Então, ele atendeu. O cliente não evoluiu, ele precisa arquivar, descartar aquele lead. E ele tem que descartar pelo motivo correto. Se ele descartar pelo motivo correto, o gestor pode pegar e falar assim, opa, eu tenho clientes que não interagiram, vamos fomentar uma campanha de remarketing para cliente que não interagiu. Vamos fomentar uma campanha de remarketing para quem não estava no momento de compra, para quem, sei lá, não achou o imóvel ideal e ainda está procurando. Então, muita função foi surgindo e a gente aprendeu um pouco com a mulherada no imobiliário, que fez essa revolução, trouxe essa sensibilidade e transformou o mercado imobiliário hoje num mercado de performance, num mercado de bons processos, num mercado que trabalha muito bem o produto. Foi pós esse incremento que a gente começou a tirar foto profissional, que a gente se preocupou a fazer boas captações, que a gente começou a entender qual era a foto que ficava mais tempo na visualização do cliente e fomentar que aquela foto fosse a de capa. De capa, exatamente. Tem muita coisa que veio pós essa primeira evolução feminina no mercado imobiliário que abriu portas para a evolução digital. E olha, aqui na Zampieri nós somos uma empresa onde diria que 99% das nossas lideranças são mulheres. Inclusive, uma delas não quis participar aqui com a gente, tá? Tá de olho em tudo. Eu não vou deixar de mencionar. Eu não vou deixar de mencionar ela. Se tivesse uma câmera agora móvel, a gente mostrava ela ali, ó, nos Mas bastidores. aqui nós temos uma empresa, e a gente tem muito orgulho de dizer isso, que somos uma empresa onde temos uma esmagadora maioria de mulheres. E além de tudo isso que você falou, que é muito pertinente, uma coisa que eu falo muito, toda vez que entra alguém novo aqui na empresa, seja corretor, seja atendente, seja qualquer função, eu gosto de ir alguns passos acima do mercado imobiliário. Eu sempre falo que hoje administrar uma locação, ela não é mais receber o aluguel e repassar. Não é sobre isso. É uma gestão de patrimônio que tem que ser muito mais inteligente do que isso. E a gente tem que entender, seja numa gestão de locação, seja numa compra e venda, que não é mais sobre o produto, é sobre a experiência que aquela pessoa está tendo ali. Então, não é sobre administrar quem é aquele proprietário, quais são as dores dele. Eu preciso dar passos para cima. Não estou mais nesse local onde eu fico ali automatizada, olho com aquela... Eu tenho que ter uma visão 360, entender quem é a minha ponta, entender qual é a dor daquele meu locatário, entender o momento que ele tá. Se ele não tá no momento, porque ele não tá, e o que eu posso fazer com ele quando ele estiver. Como ajudar. Né? Como eu vou ajudar. Então, essa visão holística que a mulher tem do mercado imobiliário e dessas transações que não é mais sobre uma comissão, não é mais sobre o 10%, é sobre o meu produto, é sobre agregar valor naquilo dali. Aquela comissão dos 6%, 10%, primeiro aluguel, ela vai ficando um pouco para trás. Porque a gente consegue entregar mais e consegue também faturar, monetizar de outras maneiras. E isso é uma outra revolução no nosso mercado. A forma como a gente monetiza com os nossos produtos e experiências vem mudando drasticamente. Hoje a gente consegue angariar receita onde não tinha. É quase tirar um leite de pedra, que não dava para tirar antes. E o que eu acho mais interessante nisso que a gente acabou de falar é assim, a gente falou do corretor e falou do mercado imobiliário, e falou da corretora, da figura da mulher. Veja, o mercado imobiliário traz uma situação para a gente que é maravilhosa, porque a gente está trabalhando com a expectativa da pessoa, com o viver, com o morar, com aonde eu trabalho, onde eu vivo, aonde eu moro. E aí, esta realização, essa alegria de trazer o encontro entre a expectativa de quem quer, né, um lugar para morar, e você ajudar essa pessoa a encontrar isso é mágico. Eu acho que isso assim, é altamente realizador. Eu poder adoro fazer parte disso, desse mundo. É o que nos move mesmo. E ainda tem uma mudança brutal aí, que antes era criar raízes. Eu vou comprar um imóvel e aqui vou ficar por resto da minha vida. Família, perto da onde eu já morava, onde eu tenho raízes, e eu vou de alguma forma perpetuar aqui. Mudou. Tanto que o aluguel veio
assim, para dominar. Hoje, você compra, às vezes, a grande maioria por investimento. Por quê? Eu vou morar, mas vale a pena porque ali vai valorizar e daqui a pouco eu vou ter uma liquidez maior para vender. E o aluguel veio com uma mudança de comportamento. Eu estava discutindo, ele deve estar me ouvindo agora, Eduardo Luiz, da Alu. Cara, ele é um fenômeno dos dados da locação. E ele trouxe para mim uma vez assim, falou, Diego, diminuiu muito a quantidade de jovens com 18 anos no Brasil que tinham habilitação. Ah, Edu, legal. O que isso aí tem a ver com imobiliário? Ele Tudo. Se ele não tira habilitação, ele não compra carro. Se ele não compra carro, a tendência dele é ele não ter um fazer certo raízes, desapego. isso. E aí, ele não vai comprar um imóvel porque ele às vezes quer morar fora. Às vezes ele não sabe se aquele bairro vai ser ideal, então ele aluga para fazer um test drive. Isso. E aí a locação vem forte, vendendo para alocar e locando para morar, mas com flexibilidade. Então é uma mudança de comportamento. Aquele cara que comprava para fincar o pé ali, eu vou Não educar existe. meus filhos, brincar na rua, amigos de infância. Eu Isso ainda ficou diria pra mais trás. longe. É o novo luxo. Exato. O novo luxo é você trabalhar perto de onde mora, você ter uma qualidade de vida, você tem. Então é isso. Então trocou-se o carro por um apartamento de aluguel que hoje está bom para ficar aqui perto de onde eu quero. Porque é E aqui que eu trabalho hoje, Amanhã é. a vida é outra. Exato. Amanhã a gente vai fazer outra Exato. situação. É o desapego. Né? É o É desapego. o menos é mais. Exatamente. A gente sempre fala isso, né? Como foi bom essa mudança esse movimento que está tendo desse novo luxo, né? Que o luxo não é mais ostentação. O luxo agora é viver, é Exato. a sua experiência, é o seu modo de viver. A gente trabalha para Sensacional. viver e não vive para trabalhar. Né? Exatamente, exatamente. Um jargão E que funciona, ainda funciona. funciona. Agora, eu queria que vocês dois me contassem um caso interessante, uma curiosidade com essa nossa atendente, a Liz, no caso da Zampieri, e a Laís, em todas as imobiliárias que você tem no Brasil. Conte aí alguma coisa Começa que aconteceu. você, Nicole, que eu Curiosa. trago Porque você algumas vai ter uma depois. vasta, Eu tenho um monte, uma mas eu vasta vou escolher a bagagem. melhor aqui. Uma vasta Não bagagem. precisa ficar em uma só, pode fazer mais. A gente ainda tem 10 minutos Tem para tempo você ainda. falar. Putz, são tantas aqui também. Mas eu acho que eu posso trazer algumas no geral, as pessoas virem aqui na empresa e pedir para visitar com a Alice. Então, olha, a Liz me atendeu e eu quero fazer a visita com ela. Quem é você que tá indo comigo? E aí a gente tem que vou te explicar. passar por um humano. Um humano? Humana, ai que droga. Tava gostando tanto. Mas ela não é humana, como assim? E uma outra que a gente tava até brincando, que a gente tava recentemente com um outro diretor de uma imobiliária parceira. E ele falou, gente, tava conversando com os nossos corretores, nós estamos com um cliente e, enfim, ele gostou do imóvel de vocês, entrou em contato com a Zampieri e falaram que vocês não fazem parceria. Gente, como assim? Né? Nós, como imobiliário, nós somos... nosso maior desejo é ter parceria. Eu acho que uma imobiliária hoje que não faz parceria, Agrega. ela tá morta. Falei, não, mas como assim? A atendente de vocês, ela falou que não faz parceria. Falei, mas, poxa, quem foi essa atendente pra gente ver? Ela chama Liz. Falei, então calma, vamos sentar aqui, vamos ensinar pra Liz que a Zampieri faz sim Exato. parceria, ela pode falar isso pra todo mundo. E ela a é bem mágica é essa, né? personalizada. Exatamente, A mágica você é poder essa, a mágica é poder personalizar. sentar e ensinar e saber que dali pra frente ela nunca mais vai errar. Como uma Exatamente. colaboradora. Dali pra frente, ela começou a fazer assim. Quando alguém faz essa pergunta, então agora, ela, além de dizer sim, ainda ela entra na negociação. E Chama, aconchega. vamos tomar um café, vamos se conhecer, vamos trocar Aí experiência. tem a mágica Que eu acho da que é coisa. essa a mágica do mercado imobiliário, principalmente regional, né? Nós somos uma cidade pequena. A gente tem que ter essa troca. A gente tem que ter, lógico, né? Com parceiros e com pessoas que tenham os mesmos valores Sim. éticos do que Mas que ela nós, já né? filtra, ela pré-atende até o próprio parceiro. Para que eu vou atrair um parceiro se esse parceiro pode me dar um trabalho? Então, se a função dela é filtrar, pré-atender, entender para atender, ela pode entender as características daquele parceiro, qual a finalidade da parceria, o que ele quer, qual o objetivo, e entregar para o corretor que vai fazer essa parceria também uma qualidade maior de profissionais que estão chegando. Ótimo. Então, assim, acho Esse que termômetro também, até pro parceiro. Exato. Agora Nossa, você, conta o caso. Então, eu já coleciono, já. Acho que a primeira, a gente nunca esquece. Então, a gente trabalhava uma Laís e a gente... o foco principal era que ela não errasse. E ainda não era encantar.
A gente sabia que dava para encantar, mas a gente foi medindo isso aos poucos. Um dia a gente Primeiro ela tinha que fazer certo para Feijão com arroz. o básico É, muito bem feito é. para depois a gente começar a buscar um encantamento. E aí um dia um proprietário de uma imobiliária nos disse, olha, eu vim aqui, encontrou a gente num evento, falou, olha, só para avisar, a Laís ganhou o primeiro presente. Eu falei, como assim? Falou, a pessoa foi na imobiliária presentear a corretora que vendeu para ela e aproveitou para chamar a Laís. Porque a Laís tinha pré-atendido e levou para a corretora. E aí ela trouxe uma caixa de bombom. A partir daí, aí o mundo mudou pra gente. A gente falou, então o básico tá sendo bem feito. Exatamente. Então a gente começou a medir outro. Então ela já ganhou semi-joia. Mas o principal agora não é o presente que a Laís ganha. É a imobiliária entender que ela pode escolher comunicar que é uma IA, que ela é uma imobiliária digital com presença física e a atendente é digital, ela pode escolher. A gente já teve imobiliárias que usaram isso com maestria. Legal. Ou não contar para a criança que Papai Noel não existe. E aí trabalhar esse encantamento em paralelo, sem mentir. Se o cliente perguntar para uma Laís ou para a própria Alice, falar, nossa, 3 horas da manhã, você está trabalhando, ela vai se identificar. Não, é que eu sou uma inteligência artificial, uma atendente. Agora, se não perguntar, se não questionar, ela vai encantando. E aí você tem que saber trabalhar o teu cliente, o teu local, a tua praça e como isso vai ser absorvido. Então a gente já sabe que a gente pode personalizar. A partir daí as boas experiências. Então vou citar uma aqui que eu acho legal e deixo uma mais engraçada pro final. Uma enfermeira, falei isso num podcast recente, procurou um imóvel, chegou na Laís na madrugada, ela estava no plantão dela, e nesse plantão dela, ela ia atender um paciente, voltava e falava com a Laís sobre o imóvel, ia atender, então ficou uma conversa espaçada. Durou até 7 horas da manhã, quando essa enfermeira falou, Laís, eu vou sair agora, então eu não vou mais te atender, porque eu vou dirigir e levar meu filho na escola. Pede pro corretor me chamar ainda de manhã, porque à tarde eu descanso para pegar meu plantão à noite de novo. Legal. E eu, Diego, que ama atendimento e acho que eu encanto os clientes que eu atendo, responderia para essa pessoa, fica tranquila, eu tô à disposição e o corretor vai te chamar. Perfeito. E eu ia achar que eu fui bem. Perfeito. Perfeita foi a Laís. Fica tranquila, dirija com cuidado e boa aula pro seu filho. Pode deixar que o corretor vai te chamar. Maravilha. Rendeu um elogio. Eu não ganharia esse elogio. A partir daí, N experiências. Então, assim, já tiveram apaixonados pela Laís, paqueradores da Laís. Teve uma última agora, fotos inusitadas. Então, um cliente mandou uma foto dizendo pra Laís que ele estava separando da esposa, que ele estava tomando uísque para afogar as mágoas. E a Laís foi mostrando o imóvel de acordo com a necessidade dele, que ele queria morar longe da onde ele vivia com a antiga esposa para esquecer ela. Já tiveram... gente, são inúmeras, assim... algumas engraçadas. Um cliente recente foi abordado pela Laís num reengajamento. Ele tinha falado que ele ia mostrar o imóvel para a esposa. Ele falou, adorei o imóvel, mas quem resolve é a minha esposa. Então vou falar com ela mais tarde e volto contigo. Como ele não voltou com a Laís, a gente tem a função do reengajamento. E a Laís chamou ele e falou, oi, você chegou a ver com a sua esposa? Vamos visitar o imóvel, ainda quer ver outras opções. E aí o cliente, nada mais, nada menos, mandou a foto de onde ele estava. E nessa foto aparecia o altar com os noivos casando. Ele falou, olha, eu tô num casamento, então assim, te retorno amanhã. E aí a Laís entra com aquela simpatia de sempre, nossa, dê parabéns aos noivos e volta comigo quando você tiver necessidade. Então, esse tipo de encantamento, que a gente sabe que a gente dá, mas a gente resume, trazem experiências maravilhosas para o atendimento. Então, e daí a gente pode compartilhar um monte de história aqui, mas o legal agora é ver que, usando a tecnologia, eu consigo entender a imagem. Então, ela lê que aquela imagem é um casamento e consegue parabenizar os noivos, ela consegue entender áudios grandes e pequenos, ela consegue o contexto daquilo para encantar o cliente. Maravilha. E aí a gente vai colecionar cada vez mais oportunidades de encantamento de cliente que ela faz. A gente testemunha mesmo esse encantamento, porque muitos clientes vêm aqui e querem falar com a Liz. E procuram a Liz na recepção. E aí a gente, então, encaminha, né, para quem está dando continuidade, e aí essa pessoa vai falando quem é a Liz, né? Mas é isso.
Para finalizar, que o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, Ah. eu faço uma pergunta. O que é que está acontecendo no mundo, sem ser no Brasil, fora do Brasil, e o que é que a gente pode aprender com isso para adaptar a nossa cultura e o momento atual do nosso país? Eu trago boas notícias. O que nós analisamos é que a utopia do mercado imobiliário brasileiro é o americano, porque ele detém a exclusividade do comprador, o corretor tem a exclusividade do comprador e do imóvel. Então, é um mercado menos prostituído que o nosso. Legal. Isso não é uma notícia ruim. Estamos caminhando para esse caminho, temos um mercado em franca e vertiginosa evolução, mas ao mesmo tempo eu analiso mercados de outro lado. Por exemplo, o mercado europeu, que é muito menos profissional que o nosso, que não tem uma entidade como o Cresce para pessoa física, só da pessoa jurídica. Então, qualquer pessoa pode ser um indicador de imóvel, não é feita uma gestão de dados como a gente Nossa. faz. E o melhor de tudo, se a gente já tem medido aumento de conversão final com a Laís, direcionamento correto de funções estratégicas como captação do imóvel certo. Se a gente já tem tudo isso à nossa disposição, o mercado americano não tem, o mercado europeu não tem. Então a notícia boa que eu deixo é que esse nível de evolução com inteligência artificial aplicada nos processos e no atendimento, só o Brasil tem. Maravilha. Maravilha. Eu diria que o mercado americano com os multifamilies, né, que traz a experiência para o foco, é muito importante da gente observar, né? É algo que aqui na nossa administração de locação muito se fala, certo? Sobre fazer muito mais do que aquilo dali que já está pactuado, sempre surpreender o cliente. E também falamos muito na nossa administração de condomínio, né? O que é que eu posso trazer de experiência para aquela pessoa, do morar, né, do viver em comunidade. Então, acho que isso é uma tendência lá dos Estados Unidos que a gente traz muito para o nosso mercado, que a gente olha muito, é algo que aqui no nosso dia a dia, nas nossas reuniões de estratégia, de liderança, a gente sempre traz muito presente. Como é que eu posso pegar esse locatário, esse condômino, esse comprador, entregar para ele muito mais do que um produto, muito mais do que um imóvel, e sim a experiência, e sim o que ele pode, serviços agregados que podemos entregar para ele, que seja muito mais do que uma IA pode fazer, Uma né? IA pode fazer ou simplesmente um comprar e vender. É muito mais, é um entorno, é uma experiência completa de uma aquisição, não só do imóvel, da locação, ou só de deixar o meu imóvel lá. A gente está entregando inteligência para esse cliente. Então, por que eu tenho aquele imóvel? Ele rende bem? Ele não rende bem? Eu devo desmobilizar meu patrimônio ali e imobilizar em outro imóvel? Então, é trazer inteligência para a administração de aluguel, para a comercialização, seja venda ou locação. Acho que a gente está num caminho muito bonito de construção de um mercado imobiliário 3.0. Perfeito. É quando o cuidado, né, encontra a tecnologia e aí a gente transforma o mundo. Maravilha. Obrigada, Diego. Obrigada, Nicole. Obrigada por você que nos acompanhou, que você que está nos ouvindo. Fica com a gente e acompanha Zampieri Pode Mais, que venham os próximos episódios. Obrigada. Até mais. Até mais, gente. Tchauzinho.